invés de você ficar em dúvida entre 15, 20, 30 caminhos diferentes para você seguir e poder ficar rico, aqui nesse vídeo eu vou te explicar um único caminho que, se você seguir, você vai enriquecer ainda em 2026. E é o mesmo caminho que todo rico não herdeiro seguiu para fazer milhões. Se você ainda não me conhece, eu me chamo José Lucas. E se você não sabe quem eu sou o cara que já faturou múltiplos 8 dígitos antes mesmo de mostrar o rosto aqui na internet. Tudo isso começando com um celular e uma conexão de internet vendendo infoprodutos. Eu me chamo José Lucas e eu tô aqui para te ajudar a fazer milhões. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, essa é a sua chance. Se inscreve aqui no canal e já deixa aquele joinha aqui nesse vídeo. E, de uma vez por todas, bora pro conteúdo. A maioria das pessoas te fala que não existe fórmula para ficar rico. A realidade é que existe sim uma equação que leva todas as pessoas à riqueza, e ela é mais simples do que parece. A equação da riqueza, ela é o valor que você agrega vezes a quantidade de pessoas que você impacta. E se você for um CLT, por exemplo, você não pode ficar rico porque ele já anula as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue agregar valor para milhões de pessoas. E dentro dessa equação, seguindo essa lógica, se você quer ficar milionário vendendo algo barato, por exemplo, venda algo de R$1 para 1 milhão de pessoas. Parabéns, você acabou de ficar milionário. É essa a lógica que a maioria das pessoas não consegue entender, por mais simples que seja. E talvez você ache que você sabe muito bem como funciona essa lógica, mas se você sabe muito bem, por que você ainda não está milionário? A realidade é que você acha que sabe, mas em algum dos dois pontos você está errando. A maioria das pessoas pensa que, poxa, já que eu vou começar a ganhar dinheiro na internet, eu preciso criar um produto, subir tráfego e ganhar dinheiro com esse produto. Tá, mas por que todo mundo não ficou milionário com o mercado digital? Nem mesmo quando ele começou. Eu conheço várias pessoas que falam, pô, em 2020, quando você começou, era tudo muito mais fácil. Tudo bem, procura as pessoas que começaram na mesma época que eu em 2020, ou procure pessoas que começaram em 2020. Será que elas continuam ricas? Será que elas estão milionárias? Eu conheço vários players do digital que infelizmente eu não posso e nem tenho por que falar o nome, mas que são os falsos ricos da internet, que já ganharam dinheiro lá atrás, só que hoje estão quebrados, vivendo de aparência. Simplesmente porque eles até ganharam dinheiro por um tempo, mas é muito diferente você estar ganhando dinheiro e saber ganhar dinheiro. Em contrapartida, eu comecei, eu quebrei, eu me reergui, porque eu sei ganhar dinheiro. Eu sabia ganhar dinheiro fora do digital, eu sei ganhar dinheiro no digital e eu sei ganhar dinheiro em qualquer outro nicho que eu for. Eu só preciso escolher querer fazer aquilo ali para poder ganhar dinheiro. Simplesmente porque eu entendo essa equação. E a partir do momento que você entende ela de uma vez por todas, você começa a ganhar dinheiro com o que você quiser. Mas meu propósito aqui é te ensinar a ganhar dinheiro com o mercado digital. Quando você entende que para ganhar dinheiro você precisa agregar valor na vida de alguém, e que para ficar milionário você precisa agregar na vida de milhares, centenas de milhares ou de milhões de pessoas, você começa a entender um pouco mais do jogo, mas vou dividir isso aqui em duas partes. Primeiro, o que é agregar valor na vida de uma pessoa? É necessariamente você entregar um produto com experiência absurda? Não, não é. Vou te dar um exemplo. Você está correndo no parque e aí você está cansado. E quando você está cansado, você olha para o lado, tem um cara vendendo água de coco. Você para e começa a beber água de coco e você fala, putz, água de coco é a melhor coisa do mundo. Aquela pessoa acabou de te agregar valor. Muito provavelmente, quando você for correr no parque uma segunda vez, você vai correr e você vai lembrar, em tal ponto vende água de coco. Aquele cara, ele não necessariamente, ele te puxou para a lojinha dele de água de coco, ele te ofereceu, ele te fez a maior apresentação, a maior oferta do mundo para te vender água de coco. Não, você só parou, comprou água de coco, você lembrou que água de coco é bom, você gostou e na segunda vez você mesmo lembrou e foi até lá. Aquele cara não te chamou, mas mesmo assim ele agregou valor para você. E ele só te vendeu uma parada que a própria natureza fornece. Ele só te vendeu água de coco. Só que de alguma forma ele gerou valor para você, porque você estava correndo e você saciou um desejo que você tinha naquele momento ao ver o produto. Isso é agregar valor. É você resolver um problema que existe da forma mais simples possível. As pessoas, elas não querem que você fique reinventando a roda para vender coisas para eles. Então, às vezes você está vendendo emagrecimento para uma pessoa e você criar a maior parada mirabolante para que você consiga vender um produto de emagrecimento. Sendo que, às vezes, você só precisava explicar para a pessoa como é que ela deve se alimentar, ou como é que ela deve fazer exercícios em casa, ou como é que uma pessoa que tem uma rotina corrida consegue se manter em forma, ou como uma pessoa que dorme mal consegue ter um pouquinho mais de saúde, ou ajudar essas pessoas que têm uma rotina tão corrida a organizar a rotina delas para terem mais saúde.
acabou, você acabou de gerar valor na vida de uma pessoa de uma forma extremamente simples. Enquanto a maioria das pessoas acham que tudo já existe e elas precisam criar algo extremamente mirabolante, um mega sistema, ou um super encapsulado, ou gastar rios de dinheiro para criar um produto, você não precisa de nada disso. Você só precisa lembrar do exemplo da água de coco. Você só parou de correr e tomou uma água de coco, que é algo extremamente simples. Só que o cara que te vendeu água de coco, ele resolveu o teu problema naquele momento. E você lembrou dele na segunda vez, vai lembrar na terceira, na quarta, vai chamar um amigo para ir tomar água de coco lá com você quando forem correr juntos. E assim que funciona o jogo de agregar valor. Agora, na vida de milhões de pessoas. Tudo bem, José, o cara da água de coco, ele me vendeu água de coco, ele agregou valor, mas ele talvez não esteja milionário. E se ele ainda não está milionário, é porque ele sabe como funciona um dos princípios, mas ele precisava saber dos dois. Agregar valor na vida de milhões de pessoas, ou de milhares, ou de centenas de milhares de pessoas, é a parte um pouco mais complexa da equação. Porque quando falamos em escala, em gerar valor para cada vez mais pessoas, é onde a maioria de vocês travam, assim como eu travei nesse momento. Depois que eu entendi como o jogo da escala funcionava, tudo na minha operação mudou. Eu passei 3 anos para faturar os meus primeiros 800 mil reais na internet em 3 anos. Porém, quando eu descobri o que era o mercado de tráfego direto, juntando com o que eu já sabia de copy, de criação de produto, de criação de oferta, eu fui do 0 a 1 milhão de reais em 15 dias com essa oferta. Só que o segundo milhão, ele veio em 5 dias. E o terceiro milhão, ele veio em 3 dias. Simplesmente porque eu entendi o jogo de como escalar e como impactar cada vez mais pessoas. Foi isso que me deixou milionário, foi conseguir impactar cada vez mais pessoas. Só que chegou um ponto que eu percebi o seguinte, tudo bem, eu já estou fazendo milhões com tráfego direto, só que eu posso simplesmente continuar fazendo o que eu estou fazendo e mostrar o que eu estou fazendo. E aí pessoas que querem fazer o mesmo que eu vão me ver, vão querer ter os mesmos resultados e vão querer comprar coisas que eu vendo, ou contratar serviços que eu indico, ou fazer parcerias utilizando a minha imagem para vender coisas para outras pessoas. E assim eu criei um outro negócio. Eu fui do 0 aos 20 mil seguidores em 2 meses. E eu fiz múltiplos 6 dígitos no primeiro produto de mentoria que eu lancei na minha vida. Em que um cara, 2 meses antes não era conhecido e 2 meses depois estava fazendo múltiplos 6 dígitos. Centenas de milhares de reais, simplesmente mostrando o que fazia e impactando várias pessoas. Depois disso, eu nem sequer quis lançar uma outra mentoria, mas foi muito bom poder entrar em um outro mercado e já entrar como um peixe grande. Mas eu só fiz isso não porque eu tinha caixa, afinal, conheço várias outras pessoas que olharam a mesma coisa que eu fiz de fora, tentaram fazer e foram verdadeiros fiascos, porque tinham dinheiro, mas não tinham esse conhecimento entre agregar valor e poder multiplicar esse valor agregado para milhares de pessoas. Traduzindo tudo o que eu acabei de falar da forma mais simples possível para que você consiga executar na sua operação ainda essa semana. Vou te fazer um desafio. Você vai encontrar uma dor real, pode ser em um nicho menor para você poder entender a lógica. Então você vai pegar o nicho de emagrecimento, você vai procurar vídeos no YouTube sobre emagrecimento e você vai começar a ler comentários de pessoas em vídeos do YouTube e você vai começar a entender quais são as dores, quais são os problemas, quais são os desejos dessas pessoas. Então pensa o seguinte, o cara que colocou o quiosque da água de coco quando você estava correndo, ele não colocou lá por acaso. Aquele quiosque ele foi colocado ali porque o cara pensou, pô, as pessoas vão vir correr e elas vão querer tomar alguma coisa, vão querer se hidratar. Isso é muito óbvio, todo mundo sabe que isso acontece. Só que pegue esse exemplo óbvio e traga ele para o mercado digital. Pegue as pessoas que têm uma determinada dor e pense, o que é mais óbvio as pessoas quererem que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo? Então, eu te dei uma dica de produto, inclusive, aqui dentro desse produto. Você vai pegar pessoas que têm rotinas muito corridas, imagine, advogado, médico, engenheiro, arquiteto, dentista, todas essas pessoas, eles trabalham como autônomos e vendem as suas horas. Consequentemente, para ganhar mais dinheiro, eles precisam trabalhar mais. Dessa forma, você entende que, como todo ser humano gosta de dinheiro, essas pessoas vão querer trabalhar cada vez mais. Trabalhando cada vez mais, eles têm cada vez menos tempo para a saúde, menos tempo para dormir, menos tempo para a família. Então, é isso. É você ir um pouco além quando você imagina em uma determinada dor. Se o cara trabalha muito, ele tem pouco tempo para a família, pouco tempo para a saúde. Se ele tem pouco tempo para a saúde, eu vou ensinar ele a otimizar o tempo, mostrando os malefícios,
ou mostrando o que ele pode perder por não cuidar da saúde. Aqui você pode ou ensinar formas para esse cara de como treinar, se exercitar ou ter uma vida saudável tendo pouco tempo, ou como ele pode gerir melhor o tempo para que ele consiga treinar mais. Você acabou de ver que eu resolvo o mesmo problema de duas formas diferentes? É isso que é saber agregar valor. José, mas você disse que a parte um pouco mais complicada é você conseguir agregar valor para cada vez mais pessoas. Exatamente. Quando você faz um bom produto que você agrega valor na vida de uma pessoa, esse teu produto, ele precisa por si só trazer cada vez mais pessoas. Ou seja, pensa comigo a seguinte lógica, o teu produto, ele sendo bom, as pessoas vão comprar e vão gostar. E lembra que eu acabei de falar que as pessoas gostam de ganhar cada vez mais dinheiro? Agora vamos pensar por um seguinte ponto, para que você entenda a lógica de agregar para cada vez mais pessoas. Se você sempre ficar dependente só do teu esforço, você vai sempre ficar no ciclo de corrida dos ratos, de ficar correndo atrás do dinheiro e nunca ter dinheiro, ou muito menos, nunca ter descanso. Arquitetos conhecem outros arquitetos, advogados conhecem outros advogados, médicos conhecem outros médicos, dentistas conhecem outros dentistas. Já imaginou se o teu produto, dentro dele, você simplesmente utilizasse a função de link de afiliado da Disrupt? Você poderia pegar esse produto e o cara que acabou de comprar o teu produto se transformar em um vendedor para você. Essas pessoas não vão gastar muito mais tempo para isso, não vão precisar se expor, não vão precisar virar blogueiros ou nada do tipo. Mas eles vão ganhar dinheiro de uma forma que eles não ganhavam antes, agregando valor na vida de colegas de profissão, por exemplo. Só que aí vão ter pessoas dessas que vão gostar e vão querer se tornar seus top afiliados. Acabou. Você acabou de transformar o teu cliente no teu afiliado ou no teu vendedor. E você acabou de criar uma comunidade engajada para vender o teu produto, em que essa tua segunda fonte de renda não depende da primeira, que você podia estar vendendo com orgânico, com tráfego direto, com influenciadores, não sei como você estava vendendo da primeira forma. Só que essa segunda, você acabou de criar uma nova fonte de renda com os teus clientes se transformando em afiliados. É isso que é você conseguir agregar valor na vida de milhares ou de centenas de milhares de pessoas até você atingir os milhões. José, é só isso? Não, não é só isso. Eu vou te dar um outro exemplo antes de encerrar esse vídeo. Quando você valida algo e você fica bom nisso, você masteriza os processos, você basicamente tem que documentar isso. Então tudo bem, quando eu subo uma campanha de tráfego, o que eu faço? Primeiro eu abro o gerenciador, eu logo na conta, mas por onde eu faço isso? Por um multilogin. Ok, qual é o meu segundo passo? Enfim, deu para entender que você tem que ter um ciclo padronizado para isso? Agora que você tem um ciclo padronizado, você vai começar a contratar pessoas. Se você abrir o meu Instagram e for em uma data próxima, ou se você abrir daqui a um tempo, talvez tenha mais do que isso, mas se você abrir o meu Instagram, você vai perceber que na Disrupt nós estamos contratando 7 pessoas de uma só vez. Isso é por acaso? Não, isso não é por acaso. É porque nós criamos coisas e nós queremos escalar essas coisas. Primeiro nós agregamos valor, descobrimos como é que isso funciona em processos divididos e agora a gente traz pessoas para escalarem isso. É assim que o jogo funciona. E a maioria das pessoas travam porque elas falam o seguinte: eu não quero afiliado porque o afiliado vai olhar meu produto e vai copiar. Eu não quero um funcionário porque meu funcionário vai olhar o que eu estou fazendo e vai me copiar. Ah, eu não quero trazer um parceiro porque ele vai olhar o que eu estou fazendo e vai copiar. A pessoa se acha a última bolacha do pacote, se acha um gênio de Stanford, que as pessoas não conseguem simplesmente olhar e fazer uma engenharia reversa do que ele está fazendo e fazer ainda melhor. As pessoas vão te copiar, vão tentar te ultrapassar e vão virar seus concorrentes, você dando oportunidades para eles ou não. Você tem, vai por mim, de verdade, um conselho. Você tem muito mais a ganhar tentando ou colocando pessoas para trabalhar com você e sendo seus parceiros do que escondendo o teu ouro. Que você acha que é ouro, mas no máximo é um cobre, se não for um latão. Porque quando você traz pessoas para dentro da tua operação, elas vão abrir os seus olhos para oportunidades que você não está vendo. E vai por mim, eu fiz milhões dessa forma. Já fiz milhões com afiliados, já fiz milhões contratando mais pessoas. Então você acha que certo estou eu ou o carinha que você segue no Instagram, que você acha que é milionário, só porque ele colocou um dente de resina e está falando para você que pagou 50 mil reais nas porcelanas dele. Ou porque ele comprou um carro financiado e você está achando que é o carro mais caro do mundo, mas quando você vai ver, o carro do cara custa 100 mil reais. Ou porque o cara mora numa casa e você acha que é uma super casa, mas quando vai ver o aluguel da casa dele custa, sei lá, 7 mil reais. E ainda é uma casa alugada. Então assim, vai por mim, eu tenho dinheiro de verdade,
eu tenho patrimônio de verdade e eu já tenho isso com consistência há vários anos. E quando eu quebrei, eu levei meses para me reerguer. Então, na boa, quem tá certo? Acredito que é eu, a menos que alguém me prove o contrário. Então aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link para que você se cadastre na Dzult e utilize a nossa ferramenta de afiliados, para que quando você criar um produto, você se lembre de colocar o teu cliente para vender o teu produto por você. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Ele foi num formato meio diferente, mas no formato bate-papo. Quero saber de você, no que esse vídeo te agregou e principalmente quais as suas dúvidas para que eu possa te ajudar a ganhar cada vez mais dinheiro. Vou ficando por aqui, tamo junto e bora pro topo.